Muito boa noite a todos. É com grande alegria que hoje nos encontramos aqui no grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec e queremos desde já agradecer a amabilidade em nos receberem para podermos apresentar este nosso projeto musical que, como o nosso querido amigo Fernando disse, e muito bem, já conseguiu realizar o seu primeiro trabalho, o qual é dedicado a Enlil. E eu gostaria de começar o nosso trabalho colocando uma questão a todos vós. Sabeis quem é Enlil? O infante, não é? Mas eu estou-me a referir mesmo a Enlil, porque o infante é a figura que todos nós conhecemos. E Enlil? Este nome surgiu devido à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através de uma obra psicografada por ele, editada pelo espírito Humberto de Campos. E foi aí que o movimento espírita teve conhecimento de Enlil. Mas quem foi Enlil? E então, iríamos então passar agora à apresentação do nosso trabalho. E, de acordo com aquilo que acabámos de dizer, na referida obra, vamos encontrar esta passagem muito interessante, uma passagem realizada por Jesus com Enlil. Portanto, um diálogo na primeira pessoa entre Jesus e Enlil. Enlil, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Esta situação, ela ocorreu numa das visitas periódicas que Jesus realiza ao planeta Terra, particularmente no último quartel do século XIV. E como todos sabem, pelos testemunhos da história, tinham acabado de acontecer as cruzadas. Ou seja, os europeus, em nome de Jesus, procuraram impor a sua fé àqueles que consideravam serem os hereges, os infiéis, mas através da pior forma possível. E perante esse quadro, perante esse cenário, Jesus sentia-se imensamente triste. Mas o que também ressalta deste excerto tem a ver precisamente com uma das funções atribuídas a Enlil, ou seja, os problemas sociológicos da Terra. Portanto, Enlil, já naquela época, assumia a posição do sociólogo da Terra, ou pelo menos ligado as suas funções estavam ligadas a essa situação. E é muito interessante perceber, em todo o diálogo e em toda a narração, que é muito poética e muito bonita, ditada pelo espírito Humberto de Campos, a proximidade que existe entre Enlil e Jesus. Existe uma proximidade muito grande, o que é muito interessante. Então o nosso trabalho, ele é dividido por 5 partes. A primeira iremos falar então sobre esta personagem, quem é Enlil. Depois passaremos para um segundo capítulo em que falaremos sobre a nova era e a missão de Portugal, nesta nova era. Num terceiro capítulo falaremos sobre a arte musical e a sensibilização do espírito. Depois passaremos para a nossa viagem musical, ou seja, a proposta que apresentamos no trabalho que acabámos de realizar em dezembro, o nosso CD. E por fim falaremos sobre a união com Jesus. Então, quem é Enlil? No Evangelho segundo o Espiritismo,
numa nota da Federação Espírita Brasileira, na parte da introdução, vamos encontrar uma notazinha muito interessante. E ela diz-nos o seguinte: entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilónia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Mas depois vemos aquele número 2 que nos diz o seguinte: não confundir esse Hilel, que fundou a seita dos fariseus, com o seu homónimo, que viveu 200 anos mais tarde. Portanto, 200 anos mais tarde, à época do Cristo, contemporâneo do Cristo. E estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor. Sistema hoje conhecido por hilelismo. E é muito interessante este sistema, o hilelismo, porque os princípios desse sistema estiveram na origem do surgimento de uma língua neutra chamada Esperanto. Provavelmente todos já ouviram falar. Que o Dr. Zamenhof criou com o intuito de que todos os homens da Terra, para além da sua própria língua nativa, do país onde nasceram, pudessem desfrutar de uma língua que fosse comum a todos, que fosse uma língua neutra, para promover precisamente a solidariedade, a fraternidade entre todos os povos. E então, vamos encontrar numa revista intitulada Reformador, da Federação Espírita Brasileira, um artigo escrito por Ismael Gomes Braga, que podemos ver aqui a sua imagem, um artigo que ele escreveu e que utilizou como bibliografia 2 livros hebraicos, um chamado Hebraico Vivo e outro Ética dos Pais. E também recolheu informação de uma enciclopédia que, à época, estamos a falar em 1937, no primeiro artigo, o segundo em 1955, se não nos falha a memória, a enciclopédia britânica, à época, era mais ou menos o nosso Google atual. Portanto, e ele retirou esta informação sobre esta personalidade, o Elil. Então, o que ele encontrou foi muito interessante. Portanto, como nós tínhamos visto na notazinha do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o nome que aparece é Hillel, que é o nome hebraico. Mas a versão árabe desse nome é precisamente Elil. E numa nota do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o tal livro que fizemos referência, ditado pelo Espírito Humberto Campos, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual preferiu utilizar a denominação em árabe, ou seja, Elil. Portanto, o nome Hillel, em árabe, diz-se Elil, assim como também há a situação de que o nome Ismael, em árabe, diz-se Ismael, porque há a troca de vogais. Então, Hillel viveu, ou seja, Elil viveu entre 70 anos antes de Cristo e 10 depois de Cristo. Portanto, todos percebemos que ele foi um contemporâneo do Cristo. Mas imediatamente também percebemos que Elil não teve a oportunidade de conhecer o cristianismo. E isto porque a vida pública do Cristo só começou aos 30 anos. Portanto, 20 anos depois de Elil ter desencarnado. Por volta de 30 anos antes de Cristo, entrou para o grupo dos líderes dos escribas farisaicos em Jerusalém e foi-lhe atribuída a mais alta dignidade do Sinédrio com o título de príncipe, ou seja, ele tornou-se presidente do Sinédrio. Portanto, uma pessoa certamente com grande cultura. Foi o fundador de uma importante escola judaica conhecida pelo sentimento de compaixão, cujos princípios viriam posteriormente a originar o hilelismo. Hillel,
ou Elil, o nosso Elil, viveu na memória da posteridade como o grande instrutor que reunia e praticava as virtudes de caridade, humildade, paciência e piedade. Então, por tudo isto que Ismael Gomes Braga nos trouxe, pela sua pesquisa que realizou à época, portanto estamos a falar entre 1935 e 1955, começamos já a perceber que existe aqui uma relação muito grande entre a personalidade de Elil e Jesus Cristo. Se ele passou para a posteridade como o grande instrutor que reunia e praticava as virtudes de caridade, humildade, paciência e piedade, significa que havia já uma grande sintonia espiritual entre Elil e Jesus. E isso está demonstrado precisamente nessa obra que referimos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vocês conhecem essa obra? Já a leram? Sim? Muito bem. Então sabem do que estamos a falar. Algumas das citações de Elil, ou seja, aquilo que ele costumava ministrar aos seus alunos. O meu rebaixamento é a minha exaltação. E nós vamos encontrar depois em Jesus, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Vem a correspondência de pensamento, sendo que Elil passou estas afirmações surgiram antes de Jesus Cristo. O que seja desagradável para ti mesmo, não o faças ao teu vizinho. E nós vamos ver a proposta na positiva de Jesus Cristo. Faz aos outros exatamente o que gostarias que te fizessem a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a proposta de Jesus. Outra citação, quem não aumenta, ou seja, quem não aumenta a sua cultura, a sua virtude, ou seja, quem não evolui moralmente e intelectualmente, diminui. E nós vamos encontrar em Jesus a parábola dos talentos, em que são dados N talentos a 3 servidores, só que há um deles que, em vez de ter investido os talentos que o seu senhor deu, o que é que ele fez? Enterrou na areia e não produziu. Portanto, ou seja, não aumentou aquilo que o Senhor lhe tinha dado. Que, no fundo, é o que nós todos necessitamos de fazer enquanto estamos na Terra. Aumentar ou desenvolver as nossas capacidades morais e intelectuais. Porque só através do amor e da sabedoria é que o espírito evolui. E então a nossa missão aqui na Terra é de fazermos desenvolver em nós próprios tanto a sabedoria como também o aspecto moral, a forma como nós lidamos uns com os outros. Quem trabalha por amor a uma coroa está perdido. E nós vamos encontrar em Jesus que nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, não se pode servir a Deus e a Mamon. E por fim, quem adquiriu as palavras da doutrina, adquiriu a vida no mundo futuro. Ou seja, Elil preconizava e acreditava na lei da reencarnação e na vida futura. Portanto, que para além desta vida existe uma vida. E que todo o trabalho que é necessário desenvolver é precisamente esse aprimoramento moral e esse aprimoramento intelectual para quando ingressarmos no plano espiritual podermos ter construído algo de útil nesta existência para irmos dessa forma progredindo progressivamente. Então, só por este pequeno conjunto de citações de Elil e por tudo aquilo, pela sua correspondência com o pensamento de Jesus, vemos que existe aqui uma afinidade muito grande. Portanto, Elil, que nós mais tarde viríamos a conhecer como o infante Dom Henrique, não é um espírito comum, não é um espírito qualquer, e que tem nas suas mãos tarefas muito importantes relacionadas com o destino do nosso orbe terrestre.
toda a sua pedagogia, todo o trabalho que Ellul desenvolveu, foram condensadas em 12 regras. Estas 12 regras são as regras do Ellulismo, que depois, mais tarde, como já dissemos, serviram de base para a criação da língua do Esperanto, essa língua que procura, que tem na sua base, na sua filosofia, unir todos os povos do nosso planeta. Então, a primeira regra é: a humanidade é uma família. Todos os nossos atos sejam regidos por este ideal. Não julguemos os homens pela sua raça, mas por suas boas ou más ações. As nações não pertencem a este ou àquele núcleo humano, mas a todos os seus habitantes. Não procuremos impor aos homens nem a nossa língua, nem a nossa crença. O homem está antes de tudo e acima de tudo. Um verdadeiro humanista. Portanto, vejamos como estas coisas ainda são tão atuais. E já se passaram, como também com o Cristo, mais de 2000 anos. O patriotismo não deve degenerar em patriotice. A língua não é um fim, só um meio. Com os que desconhecem o nosso idioma, usemos uma língua neutra. E cá está, este foi o mote para o surgimento do Esperanto. A religião não deve herdar-se dos pais, deve adotar-se livremente, com plena consciência. Sejamos tolerantes e compreensivos para com aqueles que não têm os nossos mesmos ideais. Cultivemos sentimentos fraternais para com os nossos semelhantes. Então é muito interessante perceber que existe já neste espírito, à época do Cristo, todo este sentimento e toda esta universalidade do sentimento da fraternidade que ele procurava incutir nos seus discípulos. A doutrina de Hillel é uma tentativa, hoje ainda utópica, de universal confraternização humana. Ensina o respeito máximo à verdade e o culto constante do amor entre os homens. Para alcançar essa finalidade, estabelecer-se-iam templos neutros, nos quais todas as formas de culto e adoração seriam igualmente respeitadas, sem sectarismo algum. Então, Hillel preconizava a ideia de que deveriam existir, à época, templos neutros em que pessoas de diferentes credos, de diferentes religiões, se pudessem encontrar e falar de uma forma fraterna, de forma a partilharem o seu modo de viver, o seu modo de acreditar em Deus. Mas de uma forma fraterna, ou seja, sem qualquer sentimento de animosidade. O que é muito interessante. Imaginemos se há 2000 anos atrás isso tivesse acontecido, tivesse sido possível a criação desse tipo de templos. E que os dirigentes das diferentes religiões se pudessem encontrar, juntamente com os seus discípulos, pudessem encontrar nesses templos para poderem partilhar a forma de viverem e de acreditarem em Deus. Imaginem as consequências positivas que isso poderia ter tido, e hoje, se calhar, não estaríamos a assistir ao triste espetáculo dos refugiados como estamos a assistir. E reparem que na base de todas as guerras, ou de muitas das guerras, o cunho religioso está presente. Isso não é por acaso. E já naquela época, Ellul tinha esta ideia de conseguir-se criar templos neutros para que, através do sentimento de fraternidade, essas animosidades, nem essa ambição de poder, nem por outro lado, exatamente, a ambição de poder e de querer impor a forma de pensar e de sentir aos outros, viesse a acontecer. E quantos males nós nos poderíamos ter poupado se de facto isso tivesse acontecido. As falsidades históricas, nacionalistas, racistas, gentílicas, tudo, enfim, que separa os homens, seria pacificamente abolido pelo esclarecimento recíproco,
feito com sinceridade, sem embustes nem preconceitos. Abolir-se-iam pela solução mais humanitária todos os problemas sociais, religiosos, nacionalistas, de classe, etc. E é muito interessante, depois de percebermos o pensamento de Ellul e todas as ideias que ele preconizava, é muito interessante vermos hoje, quase, portanto, 2000 anos depois, uma tentativa, através deste espírito muito nobre que está à frente dos destinos da Igreja Católica, promover precisamente uma ação para a confluência das diferentes religiões. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um vídeo publicado há muito pouco tempo pelo Papa Francisco sobre este assunto. Tiveram? Então vamos passá-lo para vocês perceberem o que estamos a falar. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Um homem que está aparecendo, se mostrando um homem extraordinário fantástico, é o Papa Francisco, que está ocupando um espaço de líder espiritual muito grande. Como é que o senhor vê o Papa Francisco? Como um enviado de Deus, no momento grave da sociedade, para falar de bondade, de ternura, de gentileza, de amizade, para falar de Cristo para todas as línguas, superando qualquer limite de religião. Ele pôs-se acima da imposição dogmática para dizer que é um pastor, e o pastor não escolhe ovelha, abraça todas. Eu considero um dos maiores missionários desta época. É muito interessante ouvir o Divaldo falar sobre o Papa Francisco. Numa palestra proferida em fevereiro, ele voltou a falar da frontalidade que este homem está a ter dentro do Vaticano. A forma como ele demonstra a hipocrisia secular, milenar, daquela instituição. E a reforma que ele está a procurar fazer, porque, de facto, a Igreja Católica tem uma responsabilidade muito grande, porque existem muitos cristãos católicos no planeta. E que, se forem bem direcionados, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que importa se é católico, que importa se é budista, que importa se é muçulmano, isso faz o bem. Não é isso todos que nós estamos aqui na Terra para aprender? A pensar e a fazer o bem? Nós sabemos, através da doutrina espírita, que temos acesso ao Consolador prometido e que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos vem explicar de forma mais detalhada aquilo que Jesus quis dizer há 2000 anos atrás. Mas isso só nos responsabiliza ainda mais a sermos melhores cristãos. Não é condenarmos A, B, C ou D. É darmos o testemunho com o nosso exemplo. Exemplo esse que tem que ser de tolerância, que tem que ser de fraternidade, de solidariedade entre todos. Porque esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, a missão individual e particular de cada um de nós. Quando vimos à Terra,
no mundo espiritual é traçado um programa para cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui na Terra. E agora que temos o contacto com a doutrina espírita, temos a responsabilidade de compreender melhor aquilo que nos está a ser pedido. E que esforço é que nós estamos a realizar para implementar realmente essa mudança em nós? Porque Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empenha em dominar as suas más paixões, em se renovar, em se transformar. Esse é o propósito de estarmos na Terra, de nos renovarmos, de podermos crescer espiritualmente. Através do quê? Do conhecimento do bem e da sua prática. E continuando, um pouco mais à frente, no tal livro que fizemos referência, de Humberto Campos, Jesus diz a Elil: Tu, Elil, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. É claro que todos sabem quem é que seria, à época, o povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. É uma pergunta. Pouco tempo depois deixámos de o ser, não é? Com as conquistas e as descobertas que realizámos, então principalmente com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, e o rei da altura, coitado, começou-se a perder mais por Mamon do que pelo Senhor. E depois criámos condições muito difíceis, muito difíceis. Mas à época seríamos. E depois, nesse mesmo livro, Humberto de Campos narra-nos de que, pelas dívidas que contraímos na época, depois teríamos que passar por um período de sofrimento, um período de sofrimento que nos iria abrandar um bocadinho os nossos costumes, de forma a que pudéssemos retomar novamente este sentimento de humildade e também de povo trabalhador que sempre fomos. Na atualidade, não sabemos, pensamos que sim, que o nosso povo é um povo de brandos costumes, conseguiu finalmente entrar ou criar essas condições de sermos um povo mais fraterno, e gostamos de acolher muito bem aqueles que nos visitam. Mas, lá está, neste momento estamos a passar uma fase muito difícil no nosso planeta. E esta fase difícil sente-se em tudo, particularmente no nosso movimento, no movimento espírita. Estamos a ser colocados à prova, e é um momento muito, muito difícil em que temos que nos entregar verdadeiramente a esse espírito de fraternidade e de prática do bem, para conseguirmos, de facto, essa maior união com Jesus. E então, Elil, daí a alguns anos, estabeleceu-se na Terra em 1394, como todos sabem, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e foi o heróico infante de Sagres que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Dom Henrique de Sagres desencarnou em 1460 e, novamente no além, o antigo mensageiro do Mestre não descansou, chamando a colaborar com ele numerosas falanges de trabalhadores devotados à causa do Evangelho. E tudo aquilo que foi arquitetado e que foi planificado, o infante Dom Henrique, foi a encarnação do Espírito Elil, foi um emissário de Jesus, como também não deixa nenhuma dúvida quanto à sua missão. A sua afirmação de que Elil é um espírito elevado à hierarquia é a confirmação de que foi dito por Zurara, um navegador e historiador português, quando, numa de suas crónicas, retrata o infante Sagres como um homem de extraordinárias virtudes. Nunca foi avarento,
nem era dado ao luxo, usava gestos calmos e palavras suaves, sempre foi muito dedicado ao trabalho. Não era rude, mas sabia manter a disciplina. E uma curiosidade, ele absteve-se do álcool desde a mocidade. É interessante. Era muito austero. Como espírito elevado à hierarquia, permaneceu adstrito ao cumprimento da tarefa que lhe fora atribuída e o infante Dom Henrique institui indubitavelmente um roteiro de coragem, elemento basilar para que ao longo do tempo fossem transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. E então agora vamos falar sobre a nova era e a missão de Portugal na Europa. O Cristo cumpriu a sua promessa, iluminando a terra inteira com o Consolador prometido, dando nova oportunidade ao homem para evoluir e pela mão de um antigo druida, ela se fez cumprir. O seu corpo é a doutrina ventilada por toda a parte nesta nova era, por um grupo de espíritos fiéis a Jesus, o Espírito de Verdade. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um texto dedicado à nova era, em que nos diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E diz-nos Humberto de Campos que, entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre na sua expressão pura e simples só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades, reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo, que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam, com os seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separabilidade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. O tempo corre célere e no espaço reúnem-se os luminares da humanidade, avaliando a sua evolução e determinando o seu porvir. Surgiu aqui, há algum tempo atrás, um vídeo muito interessante, intitulado Data Limite. Já ouviram falar? Já viram esse vídeo? Ele fala-nos de uma situação que é narrada por Francisco Cândido Xavier, em 1969, quando o homem alcançou a Lua, que o Cristo, perante iminentes individualidades do universo, que tinha pedido um prazo de mais 50 anos para que a Terra pudesse realizar o seu progresso espiritual. Ora, esse prazo, se contarmos, portanto, desde essa data, terminará em 2019, em julho de 2019, mais concretamente. Então estamos a viver um período, este período atual social do nosso planeta, é um período muito difícil. E se nós estivermos atentos a todos os sinais, estamos a viver uma época muito, muito complicada. Já se fala novamente, houve-se rumores de se falar de uma nova Guerra Fria. Entretanto, nos Estados Unidos a situação política está muito instável, com pessoas a quererem se candidatar, ou candidatos propostos com ideias muito difíceis e complicadas. E, portanto, estamos a viver, de facto, um momento de perturbação. Neste prazo que foi pedido, se não surgisse uma terceira guerra mundial, a Terra, o nosso planeta, poderia entrar novamente, então,
num período de verdadeira, de verdadeira regeneração, em que nós poderemos vir a ter outro tipo de recursos para que o planeta possa evoluir mais rapidamente, com o concurso de entidades de outros planetas. É muito interessante percebermos que, penso que Francisco Cândido Xavier terá dito isto naquele programa chamado Pinga Fogo, em 1971, se não me falha a memória, ou 70 ou 71. Portanto, isto já foi dito há muito tempo, mas de facto agora é que nos estamos a aproximar dessa data. Reparem que faltam apenas 3 anos para que esse período termine, e toda a conjuntura que estamos a perceber no planeta, toda a conjuntura social, política, ela não é nada fácil. De facto, estamos a viver um momento de grande perturbação. Isto também acontece porquê? Porque os espíritos muito endividados, que já há muito tempo não reencarnavam na Terra, estão a ter as últimas oportunidades para reencarnar na Terra e para poderem promover a sua própria regeneração e poderem acompanhar a evolução do planeta. Ora, se falharem e se de facto alguma coisa não correr tão bem, de facto o planeta pode passar por um momento difícil e toda a humanidade poderá sofrer as consequências disso. Portanto, nós temos que pensar em relação a nós próprios, perante este conhecimento que temos, nós temos que pensar, então, mas o que é que eu, individualmente, aqui no meu cantinho em Portugal, o que é que eu posso fazer para contribuir para uma mudança positiva deste estado de situação? Alguma proposta? Alguma ideia? Já tinham pensado nisto? Eu penso que uma proposta pode ser importante será a nível do nosso pensamento e da nossa ação, porque se nós influenciamos em termos de pensamento, em termos de vibração, tudo o que se passa à nossa volta, possivelmente também em relação ao próprio universo, nós também temos alguma influência. Muito bem, exatamente isso. Então aquilo que nos é proposto é que no meio em que nós estamos, que nós possamos ser diferentes, que através do nosso pensamento, como o irmão disse muito bem, e através da nossa ação, nós possamos dinamizar uma postura e uma forma de estar que seja diferente para melhor, ou seja, possamos acrescentar algo de mais positivo. Se cada um de nós, no local onde se encontra, conseguir transformar o ambiente à sua volta, agora imaginem cada pessoa ligada ao movimento espírita, portanto com conhecimento da doutrina espírita, porque tem a responsabilidade de perceber aquilo que é pedido, não é? Que Cristo nos pediu, a proposta feita por Jesus, do amar o próximo como a nós mesmos. Se cada um de nós conseguir promover essa autorregeneração, certamente que vai estar a trabalhar para uma renovação da psicosfera do nosso planeta. A questão é que nós achamos que nós não somos importantes, que a nossa vida é tão pequenina que ela é insignificante, que ninguém dá por ela. Mas isso não é verdade, porque atrás de nós, por vezes, está uma multidão de espíritos muito grande. E todo o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, é visto do plano espiritual de uma forma diferente. Então, aquilo que nós podemos fazer é, no meio em que circulamos, no meio em que estamos, alterarmos positivamente esse ambiente. Se o trabalho é fácil, não, porque temos que lidar com os 2 maiores males da humanidade, e que são o orgulho e o egoísmo. Porque ainda somos muito orgulhosos, porque ainda somos muito egoístas. Então é esse o trabalho, é essa a proposta de Jesus. É esse esforço que nós temos que realizar por nos libertarmos do orgulho e do egoísmo. Não é um trabalho fácil, não, porque temos que vencer-nos a nós mesmos. O maior testemunho que podemos dar nesta existência é a vitória que podemos assumir no final dela, vencendo-nos a nós mesmos. Não é os outros, é nós próprios. E isso causa um certo desconforto, porque temos que sair do nosso registro de conforto e temos que refletir, de facto, com consciência, em quem nós somos. E aí lembramos do filósofo grego, de Sócrates,
e o processo da meiêutica. O conhecimento de nós mesmos é que nos permite perceber o que é que temos que mudar. E às vezes só através do sofrimento é que nós caímos em nós e percebemos, não, há aqui tantas coisas que eu de facto faço e que não estão corretas e tenho que alterar. Mas quando assumimos essa posição, já estamos a dar um passo. E qualquer jornada, qualquer caminho, seja qual for a distância, começa sempre pelo primeiro passo. Sempre. Bom, e então, avançando no nosso trabalho, nós gostaríamos de trazer aqui um poeta que é muito importante, Fernando Pessoa. Porque ele escreveu um livro em 1934, ou seja, 4 anos antes do Humberto de Campos ter ditado a Francisco Cândido Xavier O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele escreveu a mensagem, mas que, na verdade, o título não era mensagem. Só que a PIDE não permitiu que ele pudesse editar esta obra com o título original. Alguém sabe qual seria o nome da obra? Muito fácil, só com uma palavrinha. Portugal. Era o título da obra. Só que não foi permitido. E então ele transmitiu esta grande mensagem ao mundo. Um livro que é relativamente pequeno, composto por 44 poemas, mas que tem uma carga espiritual absolutamente fantástica. Ele consegue dizer, num tão curto espaço de texto, sentimentos tão profundos e tão importantes para nós, portugueses. É quase como uma lufada de ar fresco no nosso ânimo, ou seja, para revitalizar as nossas energias, para que possamos colocar as mãos na massa e fazer o trabalho que é necessário fazer. Porque ele adivinhava, intuía um quinto império. Mas esse império não é material. Não é pelo poder material sobre os outros povos. Não é pelo poder económico. Esse quinto império é um império espiritual, sobre uma missão que Portugal tem a cumprir. E isto em 1934, repito. Em 1938 saiu O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós poderíamos dizer que o poeta sensibilizado, Fernando Pessoa, pressente o destino deste fulgor baço da terra, a forma como ele chamava Portugal. Por entre o nevoeiro de um tempo difícil, exclama a sua mensagem, a qual deveria ter tido por título Portugal, e afirmando convicto no final da obra, é a hora. E quem lida com a mediunidade e com os trabalhos de intercâmbio com o mundo espiritual, por vezes surgem-nos mensagens em que os espíritos nos dizem, é a hora, é a hora. É a hora de avançar, é a hora de realizar o trabalho que tem que ser realizado. E então, num dos pequenos textos do livro A Mensagem, sobre Elil, ou seja, sobre o infante Dom Henrique, diz-nos Fernando Pessoa, quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Porque ele sentia que alguma coisa nos falta realizar. E o que é que seria isso? Mais tarde, na revista Reformador, número 2052, de março de 2000, surge um poema ditado a Hernani T. Santana, por Luís Vaz de Camões, a 7 de janeiro de 1977. E que, se não estou em erro, pessoalmente tive a oportunidade de conhecer a Dona Raquel, que foi presidente da Federação Espírita Portuguesa. Ela realizou uma visita à Federação Espírita Brasileira, creio que nesta época. E foi nessa altura que Hernani T. Santana recebeu este poema. Já ouviram falar da Nova Sagres? Não. Nós trazemos só apenas um excerto, mas vale mesmo a pena ler o poema todo. Mas só trazemos a parte que é pertinente ao nosso trabalho sobre Elil. Elil apresta o exército que reme. Volve à trincheira, ó glorioso infante. Portugal se reergue qual gigante do velho mundo novamente ao leme.
Cristo abençoa o pavilhão flamante que nos céus lusitanos brilha e treme. Jesus, Kardec e amor, lema sublime, nessa bandeira célica se imprime. A excelsa vocação de um grande povo, mundos ocultos descobrirá gentes, agora em mares de ideais de novo, tem-vos o mundo, ó bravos luzes crentes, não é de balde que vos canto e louvo, companheiros amados e valentes, Deus salva a Lusitânia nobre e santa, Deus salva Portugal que se levanta. 1977. Fernando Pessoa, 1934. Humberto Campos, 1938. 1977. Luís Vaz de Camões, pela psicografia de Hernani T. Santana. Ambos a apontarem a Portugal uma missão por cumprir. O nobre infante vigia de novo as caravelas que voltam a desfraldar as velas agora para navegar no mar de ideais e do sentimento humano, aplanando as ondas, favorecendo os ventos e encaminhando-as ao seu fanal. Sua missão agora é de levar o Evangelho à Europa, através dos testemunhos vivos dos homens que verdadeiramente amam e seguem o Mestre. Só pelo exemplo, a ideia de renovação, de mudança interna se concretiza. O Cristo é o modelo e guia que integralmente demonstrou o caminho a seguir pela pedagogia do exemplo, num testemunho ainda tão incompreendido. A hora chegou e Portugal reuniu condições para materializar essa ação. De todos os países da Europa, foi o que mais abraçou o Consolador prometido. E agora chegou o momento de trabalhar por uma divulgação mais profícua, em espírito e verdade. E novamente Luís Vaz de Camões, também pelo mesmo médium, Hernani T. Santana, mas agora em 1988, numa obra, portanto, psicografada pelo Hernani T. Santana, em 1988, e denominada Correio entre dois mundos, surgiu um novo poema que nos diz o seguinte: Ó grande Portugal, gleba bendita, entre todas que Deus forjou na terra, deixa ao longe grasnar, rouca e maldita, a voz imiga do que incita à guerra. Se grande é teu penar, maior a dita, que em teu porvir no bojo já se encerra, segue, pois, teu fadário belo e puro, de berçário do mundo do futuro. Nós lemos isto como uma poesia e não temos a noção nem a consciência da dimensão daquilo que está aqui escrito. E diretamente nos responsabiliza a nós portugueses de um trabalho que temos a realizar para que isto aconteça. Portanto, isto não é apenas uma mera poesia, porque é ditada em espírito. E Hernani T. Santana, autor de um livro muito conhecido, Universo e Vida, um livro muito interessante pelo Espírito Áureo. Portanto, vamos vendo as datas: 1934, Fernando Pessoa; 1988, Humberto Campos; 1977, Luís Vaz de Camões; e novamente Luís Vaz de Camões em 1988. Portanto, há aqui toda uma conjuntura que, se nós lermos estas coisas de forma separada e não fizermos a ligação, não nos damos conta, mas de facto existe. Há um trabalho a ser feito. Na verdade, esse trabalho já começou. A partir do momento que os nossos antecessores abraçaram a doutrina espírita, por exemplo, e começaram a desenvolvê-la em Portugal, através, por exemplo, do trabalho que o Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec realiza, dando o seu exemplo, o seu contributo e o seu testemunho para o desenvolvimento do movimento espírita português e também com implicações no mundo, pelos palestrantes de outros países que traz cá, assim como outras casas. Mas agora está a chegar um tempo em que os dirigentes têm que saber unir em espírito e verdade. Não uma união de faz de conta, mas uma união verdadeira de coração a coração. Para que o movimento se fortaleça e para que possam surgir propostas de trabalho a serem levadas a países onde o Consolador prometido não conseguiu chegar. Não, absolutamente da forma como chegou aqui a Portugal.
Então, essa é uma das tarefas que nós temos em mãos. E é necessário que se criem estas condições, não de confluência de dirigentes de diferentes regiões, mas dentro do próprio movimento. E com certeza perante todas as outras. Porque nós temos que ser abertos à tolerância e à fraternidade para com todos. Cada um acredita em Deus da forma que sente. Como diz tão bem o Papa Francisco. Na verdade, o que importa não é o amor. O que importa se é desta ou daquela religião? O que é que isso importa? Desde que nos respeitemos uns aos outros. Como é que nós podemos amar o próximo se não os respeitamos? Se dizemos, não, mas ele é assim, não, mas ele é deste credo, não, mas ele é cá, ele é assim, é assado, é cozido, é grudado. O que é que isso interessa? O que interessa é aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que nós podemos realizar. É a abertura, a disponibilidade que nós podemos criar para podermos confraternizar com todos, indistintamente. Não foi esse o exemplo que Francisco Cândido Xavier nos deu? Portanto, este é o tempo, este é o momento. E como dizia Fernando Pessoa, é a hora. É agora. Então, gostaríamos agora de apresentarmos mais um vídeo. Ainda não, este ainda não. Vamos apresentá-lo depois. Antes deste, porque quero falar um bocadinho sobre o nosso projeto musical. A união com Jesus, a proposta do nosso trabalho, advém do facto de um grupo de espíritas de diferentes regiões do país se ter reunido com um propósito conjunto de realizar um trabalho musical. Tivemos diversas experiências que nos serviram de grato aprendizado, que nos permitiram conhecer diferentes realidades, mas conseguimos, acima de tudo, constituir um grupo de pessoas que, através do tempo, foram firmando os seus laços de amizade, de sintonia espiritual, de vibração, de entrega ao trabalho, para conseguirmos materializar esta proposta que vos apresentamos e que vamos agora apresentar no vídeo que vão poder observar e ouvir. A proposta do projeto União com Jesus é uma proposta que procura, através da arte musical, reunir um grupo alargado de trabalhadores, neste caso pessoas ligadas à música, não tem que ser profissionalmente, mas pessoas que ou gostem de cantar ou que gostem de tocar algum instrumento musical e que se juntem a nós para podermos cantar, em nome de Jesus, todo o trabalho que realizamos em prol da doutrina espírita. O nosso propósito é unir através da música, porque é muito fácil conseguirmos unir pessoas de diferentes regiões através da música. É muito fácil unir o ser humano, seja de onde for, através da música. Porque é uma linguagem que é comum a todos. É um esperanto da alma, digamos assim, a música. Seja que, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa em qualquer parte do mundo que, através da música, nós podemos trabalhar com ela. E podemos não falar a mesma língua, mas podemos executar uma peça em conjunto sem termos articulado uma única palavra. Portanto, a música tem essa capacidade de poder reunir e depois, pelo prazer que este grupo foi construindo, nós conseguimos, apesar de todas as adversidades que tivemos que enfrentar, conseguimos nos manter unidos e realizarmos este trabalho que estamos agora a apresentar. Este conjunto de músicas dedicadas a Enlil e a Nova Era, e depois também no final deste trabalho temos também uma grata homenagem a Divaldo Pereira Franco, porque foi alguém que nos apoiou desde o primeiro momento em que nós começámos a lançar a ideia deste projeto, em podermos reunir diferentes espíritas de diferentes regiões do país, mas hoje não são só espíritas, porque nós estamos abertos a integrar no nosso grupo qualquer pessoa de qualquer credo religioso.
desde que respeitem duas premissas: o amor a Jesus e o respeito aos elementos que integram o projeto, como é óbvio. Desde que essas duas premissas sejam respeitadas, nós aceitamos pessoas, quer sejam ou não sejam espíritas. Mas o nosso trabalho será sempre espírita, porque é isso que nós nos dedicamos a realizar. E estamos abertos, e gostaria de fazer então agora também o apelo: quem quiser participar no nosso projeto poderá fazê-lo. Para cantar não tem que saber música. Há pessoas que de manhã, eu acho que não sei se já disse isto aqui, mas há pessoas que de manhã, quando se preparam para o seu dia-a-dia, dão excelentes concertos no duche. Mas excelentes concertos, cantam mesmo bem. Mas não acreditam, acham que é só para elas. Pronto, não passa disso. Enquanto outras pessoas acham que cantam imensamente bem, mas se calhar até nem é bem assim. Se calhar até nem é bem assim. Então, para realizarmos uma coisa bem feita, para sermos sérios e dignificarmos a doutrina, temos que apresentar um trabalho bem feito. E, de facto, há pessoas que têm muito jeito para determinados tipos de tarefas, umas mais manuais, outras mais intelectuais. Não importa. Cada um sabe aquilo que, de facto, gosta mais de fazer, ou que tem jeito para fazer, ou que tem capacidade para. Na música, isto é verdade em todos os lugares, nós podemos ser muito caridosos e muito condescendentes, mas ao fim de 3 minutos ninguém tem paciência para ouvir alguém a cantar desafinado. Portanto, ou tocar mal, como é óbvio. É necessário, de facto, ter alguma acuidade musical para podermos apresentar um trabalho que toque o coração das pessoas. E é isso que nos propomos realizar, que o trabalho que realizamos que possa ter uma envolvência espiritual, ou seja, que nos consiga ligar aos mentores que apoiam este projeto, ao grupo espiritual que nos apoia, e que através deles, pela energia deles, consigamos chegar ao coração daqueles que nos escutam nos 2 planos da vida. Porque nunca podemos esquecer os desencarnados. E, desta forma, vamos tentando realizar o nosso trabalho de forma a conseguirmos cumprir esses objetivos. E então, agora, para vos mostrar, para vocês perceberem em loco o que é que estamos a falar, nós já tivemos o prazer de termos atuado aqui, de termos atuado exatamente aqui no GEAC em maio do ano passado, exatamente, quando do seminário, não é? Do congresso, exatamente. O grupo de pessoas é basicamente o mesmo. O trabalho musical também é basicamente o mesmo, sendo que no CD tivemos a oportunidade de termos instrumentos que ainda não conseguimos ter músicos que os toquem. Mas, para a concepção do CD, nós, para fazermos jus à composição musical, então tivemos... Agora estava-me a recordar de uma conversa que tivemos com o nosso amigo Fernando ao jantar, em que ele falava-nos da pomadinha Chico Xavier e de todo um trabalho de preparação que é necessário para que essa pomada seja feita. Ou seja, tem que ser criado todo um ambiente espiritual para que essa pomada possa ter o seu efeito. E fez-me lembrar, eu há bocadinho não comentei, mas aproveito agora para comentar com todos, fez-me lembrar o processo de composição musical, em que para podermos realizar esse trabalho, é necessário de facto criar toda uma disponibilidade e uma concentração espiritual para que o trabalho possa ser feito. E depois há uma coisa muito interessante. Todas estas músicas foram feitas a pensar em pessoas que estão no movimento espírita, mas que não são nem grandes cantores, nem grandes músicos. São pessoas que se esforçam, que dão o seu melhor, mas a sua vida profissional não é a música. Então, tanto as melodias, como as harmonias, como as partes instrumentais têm que ser pensadas para pessoas que não têm os recursos de conhecimento e de competência musical, como têm as grandes orquestras de Viena e outras que tocam e que executam tão bem as suas obras. É um trabalho que é feito à nossa dimensão, à nossa realidade. Portanto, tem que ser muito simples, mas que simultaneamente tem que ter essa capacidade de tocar o coração das pessoas. Portanto, vocês já perceberam que isto não é um trabalho simples nem fácil, é um trabalho complexo, porque através de recursos muito limitados conseguirmos
realizar esse trabalho. Mas aí lembramos de Jesus e da sua simplicidade e da forma como ele estava com as pessoas. Aliás, era muito comum ver-se Jesus com os mais desfavorecidos e não com os mais favorecidos. Portanto, a linguagem tem que ser simples, acessível, de forma a que possa chegar ao maior número de pessoas. E é isso que nós procuramos também na nossa linguagem musical. Vamos ver o vídeo. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Que Sagres a Macau, vamos navegar num sonho, enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso guia, nossa fé em Deus confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide de Elim, cruzaremos todos os mares, desfaldando ao vento a bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a toda parte a esperança do novo dia. Com Jesus faremos vibrar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. E este tema tem por título Para Além de Todo o Mar. O seu texto apresenta precisamente os objetivos do nosso trabalho, aquilo que nos propomos fazer, que através da música podermos levar a toda a parte a palavra cantada, a palavra de Jesus. E então, entraríamos agora então nesta parte do trabalho, a arte musical e a sensibilização do espírito. Na questão número 251 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade superior
dizendo o seguinte: são sensíveis à música os espíritos? E a espiritualidade respondeu: a música possui infinitos encantos para os espíritos por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Reparem bem na resposta. Música celeste não é a nossa música. É uma música completamente diferente, muito espiritualizada, certamente. Mas que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Nós não temos a noção do que é isto. De que a música celeste é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Portanto, é algo que é muito importante no mundo espiritual. E nós vemos em vários livros, como por exemplo no Nosso Lar, em que nessa instituição, no plano espiritual, existe um campo denominado o campo da música, em que na periferia desse campo existe a música mais ligeira. Mas no centro pode-se ouvir uma música muito mais espiritualizada, muito mais próxima desta música celeste. E que, em determinado tipo de comunicações de espíritos de regiões muito superiores, ou seja, muito distantes à colónia espiritual do Nosso Lar, antes de eles se manifestarem, é realizada, ou seja, é escutada essa música mais espiritualizada. E a sensação de bem-estar que é narrada por André Luiz de todos os presentes quando assistem a essa escuta musical, a sensação de bem-estar é tão grande e a sintonia de pensamento e de sentimento entre todos é tão grande que cria as condições espirituais para esses espíritos das outras regiões se poderem manifestar e transmitirem a sua mensagem. Muito interessante. Leon Denis, num dos seus artigos escritos para a Revista Espírita, diz-nos o seguinte: a arte é, para o ser humano, o chamado do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. A música é a voz dos céus profundos. No espaço, tudo se traduz em vibrações harmónicas e certas classes de espíritos comunicam-se entre si apenas por meio de ondas sonoras. E é muito interessante Leon Denis dizer-nos que no espaço, portanto estamos a falar no século XIX, no espaço tudo se traduz em vibrações harmónicas. E isto pode ser comprovado por um trabalho realizado por este senhor que nós vemos aqui, Martin Pomerantz, em que o próprio Sol já foi descrito como um grande instrumento musical por este senhor, da Fundação de Pesquisa de Bartol. O Dr. Pomerantz e outros detectaram oscilações na superfície do Sol que acreditam serem originárias das ondas acústicas ou vibratórias no interior da ígnea esfera. Observaram-se 80 tons harmónicos ou tipos diferentes de vibração, com períodos que vão de 2 a 8 minutos. Estas oscilações, assim como as ondas de rádio do espaço, foram transportadas para som audível, embora não se possa dizer que os resultados, apesar de interessantes, correspondam à música tal e qual a conhecemos. Entretanto, a magnetosfera de Saturno produz ondas que, transportadas para o som, foram descritas como uma lenta e sonhadora melodia. Então percebemos, através do estudo realizado por este observador, percebemos que os astros, os corpos celestes, produzem vibrações com diferentes tipos de duração, mas que essas vibrações podem ser passadas, ou seja, as frequências podem passar um processo de transformação de forma a que a nossa capacidade auditiva consiga percepcionar. E esses sons que são observados são descritos como, por exemplo, em relação a Saturno, uma lenta e sonhadora melodia. O ano passado, um projeto denominado ALMA, portanto, que é um conjunto de telescópios de rádio ultramoderno, desenvolvido e operado por 20 países
e territórios no leste da Ásia, Europa e América do Norte, em cooperação com a República do Chile, realizaram uma experiência muito interessante. A alma detecta ondas de rádio fracos emanados por objetos celestiais distantes para estudar a origem e evolução de galáxias, estrelas e planetas. A obtenção de uma pista para a origem da vida é outro objetivo deste projeto. E então, foi editado um CD o ano passado só com os sons de uma estrela, portanto, um equivalente ao nosso Sol, só que essa estrela já está numa fase descendente, ou seja, está numa fase em que está a morrer, está a desaparecer. E os sons emanados por esse astro são simplesmente fantásticos. E vamos passar agora ao vídeo. Isto é a região onde fica essa estrela. É muito interessante, não é? Percebemos que os astros produzem sons e que esses sons, afinal, até são musicais. Muito interessante. Portanto, a música está no universo todo. Diz-nos ainda Leon Denis que o canto e a música, em sua íntima união, podem produzir a mais alta impressão. Quando a música é sustentada por palavras nobres, a harmonia musical pode elevar as almas até às regiões celestes. O cântico produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das potências invisíveis. E é por isso que percebemos porque é que vai ser usada a música na Confissão da Pomadinha Chico Xavier. Então, a música, o que é que ela produz? Dependentemente, temos de ter atenção a estas premissas, desde que ela seja sustentada por nobres palavras e que a harmonia musical, ou seja, a linguagem musical, também vise esse objetivo da elevação do espírito, ou seja, da sua ligação com Deus. Então, desde que essas premissas sejam sustentadas, a ligação que nós podemos estabelecer a partir do momento que nos disponibilizamos, porque uma boa música, ela bate no coração da criatura humana e não pede licença para entrar. Já lá está. E quando a pessoa dá conta, está envolvida por essa musicalidade que a sensibiliza. Se for uma pessoa mais espiritualizada, ela comove-se. Se não for uma pessoa muito espiritualizada, se calhar só ouve sons. Não os distingue. Mas quanto mais espiritualizada for, maior é a sua sensibilidade, como é óbvio. Então, a música tem uma função muito importante. Como já referimos, e em várias obras da literatura espírita, ela está presente e ela é descrita. E os seus efeitos. Por exemplo, a musicoterapia, que é utilizada para espíritos que desencarnam em processos de loucura muito grande, e ela serve precisamente para eles, através dos seus eflúvios e da sua vibração, poderem retornar a uma maior calmia e poderem novamente tomarem consciência de si próprios. Por exemplo. E então, sobre a nossa viagem musical, nós poderíamos dizer que o nosso trabalho procura realizar de facto esse percurso. Desde que o planeta Terra foi formado, a missão de Jesus em conduzir a humanidade para esse aperfeiçoamento espiritual, o surgimento do Cristo na Terra,
a promessa do Consolador prometido e depois, mais tarde, a chegada do Consolador prometido através da doutrina espírita, pelo Espírito de verdade. E todo esse percurso está narrado através do nosso CD, através da música. Umas peças são cantadas, outras não são, mas todo o trabalho é feito nesse sentido, ou seja, a formação da Terra, a vinda de Jesus, a promessa do Consolador prometido, o surgimento do Consolador prometido, e depois a tarefa agora de que Élil tem, e que todos nós temos, de procurarmos realizar a nossa parte para que esta responsabilidade de fazer chegar o Evangelho à Europa possa acontecer. Nós temos no nosso grupo cerca de 28 elementos, uns cantam, outros tocam alguns instrumentos, temos alguns instrumentos diferentes, jogo de sinos, percussão, teclados, violino, baixo, guitarras, clarinete e flauta transversal. Gostaríamos de ter muitos mais, mas para isso é preciso que hajam candidatos que queiram integrar o nosso projeto para que também a nossa capacidade de realização musical possa ser maior. E precisamos sempre de pessoas que cantem, porque quantos mais corações vibrarem em harmonia, em sintonia, maior será o alcance do trabalho que poderemos realizar. Já chegando à conclusão do nosso trabalho, esta é a nossa página do Google+, também temos uma página no Facebook e no canal YouTube, agora também temos no Vimeo, onde poderão nos seguir os trabalhos que vamos realizando, mas o nosso projeto não é apenas um projeto musical. Nós queremos também desenvolver, através dos recursos multimédia, ou seja, através do vídeo, através da imagem, através da música, queremos desenvolver outros trabalhos em prol da doutrina espírita, precisamente que possam enfatizar toda a proposta da doutrina espírita. E, para terminarmos, então, a união com Jesus. A união com Jesus não pode ser um projeto musical, porque, na verdade, a união com Jesus é um compromisso individual de cada um de nós. E nesse compromisso que todos nós temos para nos unirmos a Jesus, temos que realizar esse esforço, esse trabalho, essa reforma íntima para nos aprimorarmos e podermos chegar. Porque Jesus disse que só poderíamos chegar a Deus através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele poderemos chegar ao Pai. Então a proposta que Jesus nos deixa é de que possamos cumprir esse mandamento, que é o amar o próximo como a nós mesmos. Recordo de uma passagem do Reformador, em que, certo dia, Élil foi questionado por um seu conterrâneo, foi questionado se ele poderia ensinar toda a sua doutrina enquanto ele se sustentava apenas num pé. E Élil, percebendo que ele estava a tentar tripudiar da sua fé, disse-lhe: muito bem, consigo. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem. E o moço, muito admirado: só isso? Sim. O resto são comentários. E, para finalizarmos então o nosso trabalho, temos que recordar o nosso Mestre Jesus, que é por ele que nós estamos a realizar esta tarefa. Todos nós sentimos esse amor muito grande por Jesus, por todo aquilo que ele nos legou e por tudo aquilo que ele aguarda que cada um de nós consiga realizar. A imensa paciência que Jesus tem para com todos nós. E então, hoje é um dia muito feliz, porque é um dia em que todos nós temos a oportunidade de refletir nisto e de pensarmos o que é que nós estamos fazendo e o que é que nós poderíamos fazer ainda mais para nos podermos aproximar do seu amor. Porque Joana de Ângeles diz-nos que Jesus é o amor não amado. E é verdade. Ninguém nunca conseguiu amar como Jesus amou e como ama. Mas temos de fazer esse esforço por tentar compreender esse amor.
lembramos-nos daquilo que ele nos dizia e que está no Evangelho. Quando estiveres ao pé destes pequeninos, fazei a eles aquilo que fazerias a mim. Ou seja, fazer aos outros, a todos os outros, aquilo que Ele sempre fez por nós. E então terminamos o nosso trabalho, lembrando o Mestre Jesus, agradecendo-lhe as bênçãos com que nos presenteia sempre e pedindo para que todos possam, na sua vida, encontrar esses elementos de força, de coragem, de fé, de esperança, para superarem todas as vicissitudes, para serem capazes de ultrapassar todos os problemas e para que no final desta existência todos nós possamos dizer: hoje eu venci. Muito obrigado a todos.